Estamos de volta com a Ação Nacional desta quinta-feira. Os meus convidados de hoje são Tiago Fernando Lourenço, que é fisiologista do Comitê Paralímpico Brasileiro, e também com especialista em educação socioemocional do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, Joyce On. A gente está conversando hoje sobre os meninos que ficaram presos durante 18 dias em uma caverna da Tailândia. A gente já conversou um pouquinho nos blocos anteriores sobre questões emocionais, físicas, passando pela alimentação, pela hidratação desses jovens, desse treinador. Vou abordar agora com o professor Tiago a questão do oxigênio dentro da caverna, porque existe a informação ali, professor, que eles estavam num nível de oxigênio muito baixo, de 23% baixou para 15% num período muito curto de tempo. E isso pode ser tão ou mais perigoso do que a falta de água e de comida? Sem dúvida, né? Porque o oxigênio é a molécula mãe da célula além da água, né? Então a gente precisa de água, oxigênio e o nutriente. Se nessa condição o oxigênio está acabando, a célula vai acabar sofrendo. Eu acho que um agravante maior ainda não é só a queda do oxigênio, mas sim o aumento do gás carbônico. É uma coisa proporcional à outra. Sim. Se diminui a concentração, a pressão de oxigênio, acaba se aumentando a pressão de gás carbônico. E, inevitavelmente, eles vão começar a inalar aquele gás carbônico. E aí, até do ponto de vista psicológico, o gás carbônico ele pode gerar situações de pânico no cérebro também. Então, é uma condição dupla, né? Você diminui a oferta de oxigênio e ainda aumenta o estresse psicológico naquela situação. O que acontece com o nosso corpo? É uma situação gradual, com a falta de oxigênio, ou de uma hora para outra o corpo sofre? Ela é bem gradual, né? Até porque as células que transportam oxigênio no nosso organismo, elas são muito econômicas, né? Elas não se desfazem, entre aspas, do oxigênio com tanta facilidade. Então, elas vão economizando, até o ponto que precise, de fato, liberar esse oxigênio. Ainda assim, as nossas células têm um reservatório um pouco mais urgente, vamos dizer assim. Então, não vai ser de um momento para o outro, vai ser gradativo. Tanto é que eles, nessa condição, eles estavam todos clinicamente, entre aspas, muito bem. Né? Bem, depois de todo esse período que passaram, a gente tem até imagens dos garotos e do treinador no hospital na Tailândia, estavam todos bem, a gente está vendo aí ó, as imagens divulgadas pelo governo da Tailândia, todos aparentemente bem, até sorrindo, fazendo sinal ali para a câmera. E a questão de os pais, os familiares, não poderem ter contato muito próximo com eles, é a questão de segurança para eles, para a saúde deles, ou para os pais? Porque eles não puderam ter um contato ali muito perto, né? Para eles. Porque eles já estão muito debilitados, né? Já expostos à situação de possíveis bactérias, possíveis vírus e fungos dentro da caverna, e a gente, sem dúvida, pode levar a outros vírus, outras bactérias que eles não estão totalmente protegidos. Então, a segurança é para eles, não para a família. Já estão debilitados, Exato. Então, quanto mais eles puderem ficar protegidos, Exato. melhor. Então, o primeiro contato que eles tiveram ali com a família, a gente viu ali, foi através daquele vidro, uma proteção, para que eles não tivessem esse contato tão direto com os garotos. O que se sabe também, que o governo da Tailândia divulgou, é que primeiramente eles estão comendo mingau, pão e um pouquinho de chocolate, nenhuma alimentação muito forte, para proteger o estômago isso. Porque nessa condição, as células do trato gastrointestinal, elas também vão perdendo a sua função, né? Pela falta de nutriente, elas também estão debilitadas. Então, a gente não pode devolver toda a oferta de alimento para uma célula que não está preparada. Então, é mais uma condição de respeitar a regeneração dessas células, desses tecidos, para que possa aproveitar melhor os nutrientes que dali para frente vão ser ofertados. Por que chocolate? Provavelmente pelo teor de gordura que ele tem e um pouquinho de carboidratos, acredito eu. Né? Não sei se tem algum fator emocional relacionado a isso. Será que o sabor? Pode ser. A gente não sabe, mas que ajuda, né? É saboroso, né? E daí dá a sensação de prazer, né? Pode ser. Talvez nesse quesito. A recuperação é rápida do corpo nesse aspecto em si? No aspecto deles é que a gente estava conversando, né? Eles ficaram 9 dias sem nenhum auxílio, mas uma vez encontrados eles já foram sendo auxiliados. Creio que em mais uns 14 dias, 15 dias, eles já consigam voltar à vida normalidade. Quase normal. Sim. Professora, a gente viu pelos vidros ali do hospital, nas imagens, os pais, familiares das crianças muito emocionados. Claro que o foco principal nessa história toda são os garotos que ficaram ali,
Mas os pais vão ter que receber um apoio emocional, psicológico também, porque se os garotos ficaram estressados, com certeza os pais ficaram também, sem saber o que estava acontecendo. E o medo, né, de que perdesse os filhos, né? Então, assim, 18 dias é bastante tempo, né? Sim. Como que eles conseguiram dormir, né? Será que eu vou ver meu filho? Então, vão precisar. É um processo, é como se fosse um luto, né? É uma perda. Aquele filho que eu imaginava que estava seguro, protegido, passou por uma situação que eu perdi o controle, né? E que eles vão ter que trabalhar para quê? Para que no futuro, uma próxima viagem, né? Uma próxima, eu consiga controlar e achar que não vai acontecer a mesma coisa que já aconteceu. Porque esse é o problema do trauma, né? Qualquer situação, qual a leitura que você faz emocional daquela situação Ela traumática? já desencadeia todas aquelas emoções que você viveu naquele período. E no caso, a gente sabe que para a saúde deles, claro, física, essa distância que eles tiveram ali das pessoas de fora eram importantes, mas também ter um apoio dos pais também não era importante naquele período? Seria muito importante, né? Mas tem isso que ele falou, porque podia passar algumas infecções para um corpo que estava tão debilitado, né? Então, e é interessante que você vê, né, eles acenando o quanto eles estão entendendo esse processo, né? Eles estão passando força também, né? Para essas famílias, para as famílias dele, olha, estamos bem, eles enviaram cartas, também, né? Para a gente também, né? Deixa de ser um exemplo, né? De superação, de persistência, de luta para viver, né? Estamos bem. Sim. E as famílias, os pais, eles passaram também por algumas etapas, né? Das crianças perdidas, bom, as crianças estão na caverna, não sabemos quando vamos conseguir retirá-las de lá. Um mergulhador que estava nesse processo de resgate morreu no trajeto de volta da caverna. São várias etapas que essas pessoas tiveram que lidar durante esses quase 20 dias, emocionalmente falando. Nossa, muito, né? Cada dia era uma surpresa. No final de semana eu me lembro que parecia que tinha uma previsão de que ia cair chuva. E se chovesse... Então, você imagina a tensão? Ai, será que vai chover? E era a previsão. Daí, essa equipe de socorro, né, toda a organização desse processo de atendimento, o quanto pessoas se mobilizaram, o quanto a gente vê que nesse momento da dificuldade, como as pessoas são boas, né? Como as pessoas se unem, como elas... Porque não tem outra alternativa, né? Então, realmente, os pais, eles vão precisar, e acredito que é aquilo que eu te falo, como eu acho que é um país que eles estão acostumados com todo esse desenvolvimento espiritual, da meditação, né? Não é um país capitalista como o nosso, que o foco é só no trabalho, não, é uma outra ideia, e isso protege também. Professor Tiago, o cérebro numa situação dessa passa por alterações químicas? Sim. Principalmente numa condição de falta de alimento, o cérebro, basicamente, ele gosta de utilizar a glicose para produzir energia, né? Quanto mais tempo a gente fica sem se alimentar, esse cérebro ele tem uma reserva de glicose que é fornecida a ele, né, que fica no nosso fígado, só que dura muito pouco. Então, ao passar do tempo, esse cérebro ele vai se adaptando a utilizar outras fontes de energia para se manter vivo. Então, essa é uma das principais alterações químicas que acontecem no cérebro nesses primeiros dias sem alimentação. Outras, a condição de neurotransmissores nesse momento também vai sofrer alteração, né? As emoções vão estar alteradas, então esses ajustes de neurotransmissores também vai acontecer. E nesse caso de toda essa debilitação física que eles estavam, depois a Marinha da Tailândia divulgou que eles voltaram à superfície, saíram da caverna com um nível de sedação, eles não tiveram que mergulhar como se achava anteriormente para sair de lá. Mas nessas condições, tinham uns garotos que não sabiam nem nadar. Você acha que eles conseguiriam fazer esse trajeto, ou aprender tudo isso rapidamente, para conseguir fazer um percurso tão longo e tão difícil de saída? Não tenho dúvidas de que não. Não conseguiriam? Não. Porque se a gente for olhar para a parte pedagógica da natação, a gente leva 3, 4, 5, 6 meses para ensinar uma criança a nadar numa condição totalmente controlada. Naquela situação, acredito que foi a melhor solução a sedação das crianças para devolvê-las à superfície. Porque senão eles não conseguiriam, não. No caso do mergulhador que morreu no trajeto ali de volta, a gente também não sabe exatamente a situação, mas um excesso de confiança, talvez, de que eu vou conseguir chegar, eu sei fazer esse trajeto, pode fazer com que aconteça uma negligência
De não trazer o oxigênio suficiente? É difícil a gente falar, né? Pelas imagens a situação era muito complicada, né? Era uma região muito difícil. Então a gente não sabe se ele passando por um lugar escapou uma mangueira, cortou uma mangueira e ele não percebeu. É muito difícil falar nessa situação. Eu não sei o que a professora acha. A água era turva, né? A água muito turva. Você não consegue medir totalmente o risco, né? Você tem que se jogar. E a emoção faz isso, né? Ela te joga para uma situação que você ainda cognitivamente não sabe o que vai acontecer. E você vai ter que estar lidando. Então, às vezes você fala assim, é uma situação de alto risco? É, né? Mas é uma situação também que até os profissionais que estavam envolvidos, acho que estavam naquela ânsia também de querer salvar esses garotos. Então você acaba indo um pouquinho além do seu limite físico, talvez. Pode ser que sim, eu não sei. Ele era tailandês, né? Ele era tailandês. Talvez isso possa ter contribuído para ele passar o próprio limite. Analisando por esse lado, talvez sim. Mas é muito difícil. É difícil a gente saber, né, agora, o que aconteceu. E também acho que tem que ficar o agradecimento para todos esses profissionais que participaram, que ficaram com esses garotos o tempo inteiro depois que eles foram encontrados, e o esforço gigantesco mundial para encontrar essas pessoas, né? A gente fala da nossa emoção, mas eles também são heróis nessa história toda. Isso que eu achei mais interessante, né? Vários países se unindo para um bem de um país que não tem uma posição tão geopoliticamente de destaque no mundo. Então isso para mim foi o maior ensinamento. Quando as pessoas querem o bem, elas conseguem fazer o bem. Né? As outras questões a gente passa por cima, né? Os governos passam por cima. Até muitos voluntários ajudaram ou se disponibilizaram para ajudar pessoas comuns, grandes empresários. Então, todo mundo em prol desses garotos. A gente vai para mais um intervalo. Depois, no próximo bloco, a gente volta a conversar sobre esse assunto. Eu espero você.